Caros ouvintes e menino Rick, que está aqui com a gente hoje, vamos começar esse aulão aqui sobre entomologia para a gente falar um pouco da ordem das himenópteras, que são insetos bem curiosos e bem interessantes, totalmente desenvolvidos e, de certa forma, na minha opinião, a ordem assim, a segunda ordem mais complexa, ficando só atrás de Lepidoptera, que eu acho bem mais complexo. Mas então, chega de enrolação e vamos lá. Só lembrando, se você tiver alguma dúvida, ô Rick, manda aqui no chat, aí depois que eu terminar eu leio e respondo. Então, Beleza, mano. para começar, vamos primeiro do início, né? Falando das considerações gerais da ordem. A etimologia, que é basicamente a origem do nome, ela é a junção de duas palavras do latim. A primeira é imen, que significa membrana, e a outra é pteros, que significa asa. A membrana, né? Pode ver que a asa dela é completamente coberta por essa membrana, por esse tecido membranoso, cheio de articulações, porque os himenópteros, em geral, eles são insetos considerados bons voadores, até porque eles precisam ter toda essa mobilidade para fazer muitas coisas que está relacionada à sua posição social, alguns à predação e assim por diante. E é bem tranquilo lembrar disso. Ímen é padrão já membrana, geralmente a moçadinha aí vai lembrar do órgão feminino lá. E pteros é asa, né? Lembrar do pterodáctilo, que é o dinossauro que pteros é asa e dáctilo é dedos. E as asas deles seriam equivalentes aos dedos dele. Enfim, a gente está aqui para falar de inseto. Chega de conversa fiada. Bora lá. Aqui a gente tem os nomes comuns de alguns dos insetos dessa ordem, né? Começando pela mais clássica de todas, que é a que a gente vai dar um foco bem legal nesse resumão aqui, que são as abelhas. Tem também as vespas, que são muito importantes. As formigas, né? Que desempenham um grande papel na cadeia ecológica. As mamangavas, que, como eu gosto de chamar elas, são abelhas anabolizadas, são maiores. E também tem as feiticeiras, que seriam como se fossem vespas, sem asa, de certa forma. Mas isso a gente vai dar uma olhada melhor mais para frente. Bom, ela é a terceira ordem em número de espécies, apresentando 120 mil, ficando apenas atrás das lepidópteras e dos coleópteros. Aqui são algumas curiosidades, né? O menor inseto da ordem é o Dicomorpha equimepteryges. Desculpa a pronúncia, é que meio complicadinho aqui o epíteto específico dele. E esse insetinho aqui também é considerado o menor inseto de todos. Ele é um parasitoide, como a gente vai ver. As himenópteras têm uma grande parte delas que são parasitoides, que parasitam outros insetos. E o maior tem 75 milímetros de comprimento. Bom, a maioria das espécies elas são terrestres e algumas larvas são aquáticas. Lembrando que alguns parasitoides também, eles são insetos que acabam por viver, né? A larva ela acaba vivendo dentro de outro inseto. Ou seja, a larva ela está nadando na hemolinfa e parasitando outro bicho. E eles também são considerados os insetos mais evoluídos de todos, por conta do seu comportamento social, né? Da sua organização, como no caso das formigas e abelhas. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a morfologia externa das himenópteras, começando pela cabeça. Aqui a gente tem uma figura de uma cabeça de um
inseto, né, da ordem Hymenoptera, a gente consegue ver, né, os 2 olhos compostos, que são muito bem desenvolvidos, apresentando de 1.000 a 5.000 omatídeos em cada olho. Então, ela tem uma visão muito boa. E alguns insetos apresentam o ocelo e outros não. O ocelo, a gente já viu nas primeiras aulas de entomologia do professor que não é todos os insetos que possuem. E a função deles, basicamente, o que se acredita, no caso das abelhas, é para elas terem a noção temporal, se está de dia ou de noite. Porque, teoricamente, elas são insetos diurnos. Nós temos as antenas, que em suma maioria são geniculadas, ou seja, elas apresentam uma parte retinha e outra parte meio tortinha. Dessa forma aqui que está ilustrado nesse exemplar, que é bem típico de abelhas, formigas e vespas. Mas também temos aqueles insetos que apresentam as antenas filiformes. No caso, a maioria dos parasitoides, eles têm esse tipo de antena filiforme que tem de 6 a 40 artículos. Bom, aqui a gente pode falar um pouco também sobre o aparato bucal desses insetos. Na grande maioria deles é mastigador. Ou seja, o padrão, que para mastigar folha, mastigar presa, para mastigar. E nas apoides, a mandíbula ela acaba sendo desenvolvida. No caso, o lábio inferior ele se transforma em uma glossa. É que aqui não tem nenhuma imagem para ilustrar, acabei esquecendo de colocar, mas é o lambedor clássico. Ela tem é prolongado no sentido inferior, que acaba servindo para raspar, né? Lamber e raspar o pólen das folhas, bem típico de abelhas. No caso, quando vocês estavam pegando as abelhas para coleção entomológica, é bem típico você tá vendo o inseto e ver essa glossa dele. E no caso, as larvas de apoide, elas apresentam o aparato bucal mastigador e pós-metamorfose acaba se transformando em lambedor. Bom, agora a gente vai para o tórax dos insetos. O pronoto, ele é estreito. Então, a gente tem aqui a diferenciação entre abelhas e vespas. Assim, eu consigo diferenciar facilmente, tipo, olhando uma abelha e olhando uma vespa. Tem alguns casos que podem enganar, mas em suma maioria é bem de boa diferenciar. Mas a maneira mais correta de se identificar, taxonomicamente, é olhando o pronoto, que é essa parte aqui. No próximo slide eu vou mostrar melhor a morfologia do tórax. Mas enfim, no caso das vespas, ele é mais alongadinho, então ele alcança a tégula, e nas abelhas, não. Só que nas abelhas acaba tendo um problema para você observar, porque em algumas espécies elas apresentam muitas cerdas, então acaba dando uma complicadinha. E também o mesotórax, ele é um segmento muito desenvolvido, no caso das himenópteras. E aqui tem um adendo, né, que existe a sutura mesopleural, que é nesse exemplar aqui de himenóptero da família Pompilidae, também conhecida como mata-cavalo. É uma espécie bem interessante de vespa. Ele acaba sendo bem desenvolvido. E na subordem apócrita, o metatórax, ele é fundido no primeiro segmento abdominal, que é também o propódio. A gente vai dar uma olhada a seguir no próximo slide. Aqui, né, tem um propódio, né, como eu falei. O pronoto, essa parte aqui, que no caso ele serve para diferenciar. É que fica um pouquinho complicado de mostrar, porque eu teria que ter a peça aqui para manusear e mostrar melhor. Mas eu creio que se vocês pegarem para ver algumas ilustrações, acho que vocês conseguem ter noção dessa diferenciação do pronoto, das vespas e das abelhas.
Aqui é o propódio, né, que se difere na subordem Apócrita, que é a subordem mais conhecida de Hymenopterus. E voltando ainda para o tórax, nós temos as pernas. Em suma maioria das espécies, elas são ambulatórias. Porém, as abelhas, as P1s, as abelhas de preferência verdadeiras, as P1s, elas tendem a ser limpadoras, ou seja, elas apresentam uma grande quantidade de cerdas, porque serve para ela, depois de ter a flor, ela pousou na flor, ela vai ficar toda entuchadinha de pólen. Então, o que ela faz? Ela pega as cerdas e vai se limpando. Então, por isso, ela é limpadora. E nas P3, em ápide, ela apresenta um segmento côncavo, que isso são as pernas coletoras, que é onde elas armazenam o pólen para levar para a colmeia para produzir o mel. Aqui a gente tem o trochanter, né, que na maioria das espécies é simples, porém dítroco, que apresenta 2 segmentos, dividido em 2, em algumas outras espécies. Bem interessante ficar ligado nesses pequenos detalhes de morfologia, porque na parte de classificação pega em algumas famílias, então é bom saber. Aí a gente tem o tórax, né? Continuando, a gente tem as asas. Então, aqui temos representantes fêmea e macho e fêmea, né? 4 asas em cada, em fêmea e macho, maioria das espécies. Nenhuma asa são alguns ichneumonidae, ou seja, ambos são ápteros naturais. No caso, isso é uma espécie de parasitoide. Ele não vai precisar ter asa. Então, acaba que não tem, porque ele vai ser um predador, vai viver dentro do hemolinfo. Em formícide, nas formigas, em torímide, o macho geralmente não apresenta asa. Apenas as fêmeas apresentam. Opa, deu uma travadinha aqui. Problemas técnicos. Em mutílide e operárias de formiga, mutílide são as feiticeiras, né? O macho apresenta asa e a fêmea não. Bom, e também existe a condição áptera induzida, que é o quê? A gente tem o exemplo da Issa, que assim que ela faz a revoada, cai no solo, ela quebra com a P2, ela coloca a P2 por cima e acaba quebrando suas asas porque ela não vai mais precisar delas. Porque vai acabar vivendo em situação subterrânea e escura. E uma asa, nesse caso, iria só atrapalhar. Então, como ela não precisa, ela quebra. Não serve para nada. Só para a função dela é revoar e dispersar. E também nas asas, né, dos himenópteros, a gente tem os acoplamentos em âmulos e a nervura em lobo jugal. Nervura em lobo jugal não tem uma imagem aqui boa para demonstrar, mas no finalzinho da asa tem um lobo bem pequenininho que você consegue enxergar na hora da classificação. Agora a gente vai falar um pouco sobre o abdômen dos insetos. Na subordem Symphota, que são insetos primitivos e parasitoides, são bem raros no caso. Eles apresentam um ovipositor modificado, que acaba servindo para serrar e furar a estrutura de planta. E para colocar os seus ovos, né? E muitas larvas são erociformes, porém são mais raros nos trópicos e apresentam seu abdômen séssil. Na subordem Apócrita, que é a maioria das espécies, elas são predadoras ou parasitoides. Seu ovipositor ele é modificado para picar, ou seja, para fazer a defesa da colmeia em muitos casos. E suas larvas são vermiformes, são mais evoluídas e elas também são mais comuns nos trópicos. Seus abdômenes tendem a ser livre ou penduculado. No caso das formigas, elas que apresentam esse abdômen penduculado.
dá para ver aquela cinturinha que elas têm. Agora a gente vai para parte mais, assim, mais técnica, mais chatinha, que seriam a morfologia interna. São insetos que apresentam os sacos aéreos bem desenvolvidos na maioria das espécies, pois são bons voadores e eles necessitam, né, ter um sistema respiratório mais eficaz para conseguir voar mais rápido e conquistar melhor seus objetivos. Bom, a presença de ferrão ou agulhão ela é comum em muitas espécies, mais exato em superfamílias, em 7 superfamílias. E ela acaba sendo uma modificação do aparato reprodutor feminino. E o ferrão, ele está presente tanto em espécies solitárias como em espécies sociais. Por exemplo, existem algumas vespas que são sociais, que são solitárias, no caso são predadoras. Tipo a mata-cavalo, que eu falei anteriormente, ela apresenta o ferrão porque é necessário para ela capturar a presa dela. Então, ela usa meio que como um mecanismo de caça. Já nas abelhas, como sociais, é um mecanismo de defesa para a colmeia. A função dele é ter esse veneno específico, né, para paralisar. Geralmente a função é paralisar. E também existem o veneno generalista, né, que é para defesa do ninho e ele tem um grande efeito colateral. Então a gente faz aquela comparação. Você prefere ser picado por uma abelha ou uma vespa, no caso? Eu, particularmente, acho que prefiro ser picado por uma abelha, porque dói menos. Porque uma picada de vespa é complicado. Mas tem aquela questão. Uma vespa te picou? Beleza, ok. Tranquilo. Você vai doer, depois você vai. Se você não for alérgico, você vai sobreviver. A questão das abelhas é que o veneno delas ativa um hormônio de alerta e faz com que todas as outras venham para cima de você. E múltiplas picadas acaba causando problemas sérios e pode levar até a morte. Então, assim, realmente mata. Então, é mais fácil uma colmeia te matar, né? Consciência de colmeia é isso. Uma foi, todas vão. Te matar desse jeito do que você acabar morrendo para uma vespa. E uma curiosidade que é bem interessante, que existe um soro de abelha, e esse soro, quem produziu foi a Unesp de Botucatu. Isso é uma curiosidade bem interessante. E também, né, as abelhas produzem cera, que o seu órgão ele vai estar localizado no abdômen, e em alguns casos de vespas, elas apresentam a glândula colérica, que acaba produzindo as galhas, que é um problema muito sério em algumas florestas. Aqui a gente vai falar um pouquinho da cópula, da reprodução e da postura. Na maioria das vezes, a reprodução ela é assexuada. Desculpa, quer dizer, perdão, me confundi. A reprodução ela é assexuada em apis mellifera. Ela pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, a reprodução é sexuada. No caso de abelhas e formigas, acaba acontecendo isso, de, no caso, a fêmea botar um ovo e nascer o macho, que vai ser N, enquanto os ovos que serão fecundados irão nascer operárias e rainhas 2N. Isso acontece tanto para abelhas como para formigas. E a cópula, ela ocorre na maioria das vezes no voo. E também pode ocorrer no solo ou em plantas. No caso do macho, em abelhas e formigas, ele vai necessariamente morrer depois da cópula. Não importa, ele vai morrer. É a função dele, só copular. Depois ele vai morrer. O que acontece? Quando o macho está cruzando com a fêmea no voo, meio que após a cópula, a fêmea arranca o pênis dele. E ele acaba não sobrevivendo por conta disso. Acaba
arrancando boa parte do abdômen dele do sistema digestório. E ele morre. Mesmo se ele sobreviver, não conseguir copular ninguém, sobreviver e voltar para a colmeia ou para o formigueiro, as guardas vão matar ele. Isso acontece. Então a função dele é só reprodução. Aqui tem embaixo uma imagem, né, para representar o zangão, a rainha e a operária, que é o sistema de castas das abelhas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Também tem a postura, né, que ela ocorre em estruturas de plantas, em algumas espécies, mais primitivas, porém não ocorre nos machos. E nas espécies sociais, a postura ela ocorre em alvéolos. E também nas espécies parasitas e predatórias ocorre na própria presa. Tem aquele caso que eu acho que boa parte das pessoas conhece, que é daquela vespa, eu não me recordo o nome dela agora, mas ela voa a cabeça da barata e ela injeta uma toxina que ela mata a barata, mas não mata ao mesmo tempo. A barata acaba vivendo como um zumbi. Ela injeta bem na cabeça e coloca os ovos na barata. E os filhotes dela, as larvas, vão se alimentando da barata enquanto a barata ainda está viva. É bem clássico esse caso. Depois, se você pesquisar barata zumbi, vai achar. E agora o polimorfismo, que é um pouco do que foi falado anteriormente. Ele acaba ocorrendo em espécies sociais, né, como Vespide, algumas Espécide, Formicide e em muitos Apoide. É uma característica de espécies sociais, que vai apresentar o cuidado com a prole, a sobreposição de gerações, a divisão de trabalho e a trofilaxia, que é a troca de líquidos entre os indivíduos da mesma colônia. Mais para frente do slide eu vou explicar um pouco melhor como funciona isso no caso das abelhas. E em algumas espécies sociais existem as castas, como, por exemplo, nas saúvas, na Atta levigata. E também, né, formas ápteras, que seriam os indivíduos férteis, o macho e a Issá, que é a fêmea, e a Tanajura. São temporárias as asas. Né? E as formas ápteras também, né? No caso dos formícedes, são os soldados, as cortadeiras, as carregadeiras, as jardineiras e as fêmeas, e são fêmeas estéreis permanentemente. Diferente das abelhas, que a gente vai falar um pouquinho melhor depois. Aqui é o sistema de polimorfismo, como você pode ver. Nasceu para ser isso, você vai ser sempre isso. Aqui a gente tem um exemplo da Issá, da rainha. Aqui a gente tem um soldado, uma cortadeira, uma jardineira. E é assim, cada um vai desempenhar o papel que nasceu para fazer no formigueiro. No caso, o papel da rainha é a administração do formigueiro. Ela é o coração. Então, ela vai administrar tudo, vai reproduzir, vai tomar conta. Já as cortadeiras, elas saem do formigueiro e vão trabalhar. Vão carregar folhas de volta para cultivar seus fungos. E também as jardineiras, que elas são as menos vistas, pois elas vivem só apenas na panela de fungo, elas vão ficar lá cuidando e cultivando esse fungo. Já os soldados, que são maiores, têm a cabeça maior, eles fazem a defesa do formigueiro. E tem o Bitu, que não está aqui nessa foto, não sei porquê, eu não tomei esse cuidado, mas ele parece um pouco a rainha, mas ele é bem mais delgado. O Bitu, ele tem a função apenas de reprodução, mesma coisa do zangão. Bom, aqui a gente vai um pouco para o desenvolvimento pós-embrionário e o hábito alimentar. Aqui a gente pode ver que ele é um inseto holometábulo. Então ele começa como ovo, depois vem a larva, depois vem a pupa e depois vem a abelha. Lembrando, quando o professor perguntar isso na prova, escreve pulpa e não pulpa. Pulpa, no caso, né? Não tem o U, pelo amor de Deus. Não erre. E a maioria das larvas elas são vermiformes. Porém, a vermiforme é aquela clássica, igual a larva de bigato, bem clássica.
E também existem as eruciformes, que têm de 6 a 8 pares de falsas pernas abdominais, que se assemelham muito às larvas de borboleta, de mariposa, que são bem comuns de se achar, são o tipo de larva mais comum. Agora a gente vai falar de nutrição. E geralmente, na maioria, sim, dos sínfitas, eles se alimentam de tecido vegetal. Existem predadores, parasitoides, também existem os que se alimentam de fungos e néctar e pólen. No caso, as formigas são as que se alimentam dos fungos, né? E a néctar e pólen é das abelhas, no caso das larvas. Os adultos, eles, na maioria das vezes, é néctar e pólen, e também formigas acabam se alimentando de fungos, formigas adultas. Aqui tem duas imagens que não carregaram, não sei porquê. Enfim, eu vou tentar carregar de novo. É a internet, pessoal. Pronto. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância, que eles têm muita importância. Várias e várias importâncias. Bom, opa, elas... Nossa, mas que estranho, não tá... Aí. Bom, elas são a ordem de insetos com maior número de espécies benéficas. Ou seja, é a que mais, assim, de certa forma, interage com o ser humano. Os benefícios, né, são os inimigos naturais, que seriam os predadores e parasitoides. A gente pode citar um caso bem clássico, que é o caso da cotésia, que é a vespa que serve como agente controlador biológico da lagarta da cana-de-açúcar, que agora me fugiu o nome. Erythraia saccharis. Ela faz o controle dessa larva, que é um dos maiores problemas de cana-de-açúcar. Essa parasitinha cotésia, o pessoal costuma soltar elas no canavial, por meio de drones ou até aplicação manual. Elas são criadas para isso, elas vão lá, acham a larva que está dentro do colmo de cana, parasitam, e aí foi o controle efetivo. Porque como ela está dentro do colmo, é muito difícil você fazer o controle dela usando algum tipo de inseticida. Então, a melhor forma de controlar é usando do manejo, né, de integrar de pragas, utilizando do controle biológico. Aqui também tem as abelhas que produzem mel, produzem geleia real, própolis e cera, né? Também tem o famoso hidromel, que é uma das melhores bebidas que tem, e é produzido a partir do mel de abelha. É um mel fermentado, né? Uma bebida bem antiga, então já mostra que uma das bebidas mais antigas, aliás, né? Mostra o quanto o ser humano já explorava esse recurso das abelhas há muito, muito tempo atrás. E tem a polinização, que nos Estados Unidos é bem comum alguns produtores de abelha venderem as suas colôniazinhas pequenininhas para os produtores para polinizar a cultura deles e deixá-las mais viáveis, melhores, mais produtivas, que é essencial a polinização. A gente pode fazer uma citação aqui sobre a meliponicultura, que seria a criação de abelhas sem ferrão. Aqui no Brasil é um ramo pequeno ainda, mas está crescendo. Eu fiz alguns cursos na Embrapa a respeito, aprendi muita coisa. E existem espécies dessas abelhas sem ferrão que elas polinizam algumas culturas mais delicadas, por exemplo, o tomate e o morango. E existem alguns produtores, né, que produzem essas
abelhas sem ferrão, tipo a jataí, e vendem para produtores, né, dessas culturas. Eles acabam utilizando para polinização, e isso é muito bom. Acaba ajudando bastante na hora da produção. E as espécies pragas, que são poucas, mas nós temos uma das maiores pragas de todas, que são as formigas cortadeiras, famosas atas, são as saúvas, atas sexdens, atas levigatas e assim por diante. E as acromyrmex, que são as quenquens, que também são pragas, formigas cortadeiras, causam grande prejuízo, principalmente em áreas de floresta e pastagem. Tem a trigona, que é o irapuá, que acaba causando problemas em algumas frutas, as formigas doceiras, que são problemas urbanos, que no caso vem ao controle urbano de pragas, e também tem a Cirex noctilo, que seria vespas que causam galhas em espécies florestais, como, por exemplo, no eucalipto. E agora a gente vai chegando na parte mais final do nosso resumo, do nosso aulão, que a gente vai falar um pouquinho sobre as principais famílias dessa ordem. Bom, são várias famílias, eu vou tentar abordar as que eu acho mais interessante. Só que a gente vai começar pela Ápide, que é uma das mais importantes, junto com o Formicide. Então, são as abelhas verdadeiras, né? Ápide, as que apresentam a sua P3 coletora, também apresentam espécies solitárias, eusociais, como a Apis mellifera, trigona, melipone, que é a jataí, a abelha sem ferrão, como eu citei, e a gente vai falar sobre a Apis mellifera, que tem o seu hábito social e dividido em castas, assim como as formigas. Porém, a casta delas é um tanto quanto diferenciada. Por quê? Porque é o seguinte: a formiga, ela nasce para aquilo, ela vai ser aquilo a vida inteira. No caso das abelhas, as abelhas mais novas começam na colmeia. Assim que elas vão crescendo, elas vão ganhando mais responsabilidade dentro da colmeia, até se tornarem insetos coletores, que saem à procura de flores para trazer o pólen. Temos as operárias, né, que são fêmeas estéreis, responsáveis pela limpeza, alimentação de larvas, guardas. Também coletam o néctar e o pólen, como eu disse anteriormente. Elas vão passando por essas fases conforme o tempo de vida delas. Os zangões, que são os machos férteis, eles só servem para reproduzir, apenas isso. E a rainha, que é a fértil e responsável pela organização do ninho e a postura dos ovos. Aqui a gente vai falar sobre a determinação das castas e a nutrição nas abelhas. Aqui é meio foda entender, então é bom prestar um pouquinho de atenção. Por exemplo, a gente tem as larvas de operárias e os zangões. Nos dias 1 e 2, elas são alimentadas com o produto da glândula hipofaringiana das abelhas, mais o produto da glândula maxilar, que esse produto é dado como geleia real. É pouco e não é só para realeza, assim, como diz o nome. Ele não tem muito, assim. Ele é um produto mais, digamos que puro. Nos dias 2 para frente, o alimento vai ser o produto da glândula hipofaringiana mais néctar e pólen. Não vai mais ser tão rico em proteínas e vitaminas. Já das larvas de rainha, nos dias 1 e 2, elas são alimentadas com a geleia real, e em seguida, pós dias 2, ela ainda continua sendo alimentada com a geleia real. Então, se você for analisar, toda abelha nasce com seu potencial para ser rainha. O que difere é a nutrição que ela vai receber. Ela vai ficar mais parruda.
Aqui a gente vai falar sobre altruísmo e seleção natural. É um mecanismo chamado Inclusive Fitness. É meio complicadinho isso daqui. Dentro desse mecanismo, a gente tem o Personal Fitness, que são os genes passados à próxima geração através da cópula. E também tem o Kinship Component, que seria o componente de parentesco delas. Isso explica o porquê uma abelha operária não pode ter, ela prefere não ter filhos. Porque a gente vai ver que a abelha operária, ela até tem o seu sistema reprodutor, porém, por causa de um mecanismo de trofaloxia da rainha, acaba atrofiando o sistema dela. Então aqui a gente vê, por exemplo, isso explica com esse pequeno esquema aqui. É meio foda, mas até dá para entender. Por exemplo, a rainha mãe ela compartilha 1,5 de genes com a operária filha. O zangão pai, ele também representa meio com a operária filha. A rainha mãe, ela vai apresentar um de genes com o zangão, porque o zangão é meio que parte dela, né? Por ele ser haploide. E 0 o zangão filho com o zangão pai. Eles não compartilham 0 de genes. Aí aqui a gente vem para no caso da operária irmã. A operária irmã e a operária irmã, elas compartilham 3/4 dos genes. A operária irmã e o zangão irmão, eles não compartilham nada de genes, 0. O zangão irmão e a operária irmã, eles aqui seria zangão pai, tá errado. Enfim, eles compartilham 1/4 dos seus genes. E o zangão pai e o zangão irmão compartilham 1% dos genes. Então aqui a gente vê que a rainha, ela compartilha muito mais genes com toda a sua prole do que as operárias. E é esse o motivo que elas têm, que evolutivamente elas receberam de fazer uma associação e falar, não, isso é um altruísmo, quem vai compartilhar mais genes e vai dar mais viabilidade à espécie é a rainha. Nós não. E aqui a gente fala um pouquinho mais sobre o controle da colmeia pela rainha, que daí a gente pode citar, né, a substância da rainha, que ela é produzida pelas glândulas mandibulares e é passada por trofalaxia para as outras abelhas. Por exemplo, vocês já devem ter visto por aí, se não viram, depois dá para pesquisar, imagem de colmeia. Você vê que a rainha ela está sempre se esfregando nas outras abelhas. Isso ela fazendo essa trofalaxia, passando essa substância da rainha. E essa substância ela é uma enzima que ela vai acabar desenvolvendo o ovário ela inibe, né, o desenvolvimento do ovário nas operárias. E isso é interessante, por quê? Porque isso é um dos motivos de causar a revoada na colmeia, que é diferente da revoada nas formigas. Na colmeia, a revoada vai acabar quando, tipo, vai juntando muita abelha e a rainha não vai dando mais conta de passar esse inibidor de desenvolvimento de ovário. Então vão começar as próprias que têm o ovário desenvolvido, vão começar a alimentar mais larvas com geleia real. Isso vai criar mais rainhas dentro da colmeia, vai deixando de ter espaço, até que chega um momento que não dá mais, que todas essas rainhas mais jovens saem para a revoada junto com os zangões. E é assim que se dá, né, a revoada nas abelhas. Tem também nos hormônios, né, a glândula maxilar, que ela serve como um atrativo, né, como um feromônio
para atrair mais machos na revoada. Também tem os feromônios das operárias, que são o odor de alarme, por exemplo. Quando uma operária sente que está tendo perigo de invasão na colmeia, ela já emite esse hormônio. A partir dessa emissão, todas as outras vão se sentir ameaçadas e vão entrar em guarda. E também tem o odor do ferrão. Quando tá a muvuca de abelha rodeando alguém, uma picou. Assim que sair o ferrão dela, que ela vai morrer. Mas assim que sai o ferrão, ela já emite esse hormônio e as outras já sabem onde tem que mirar para picar. E também tem a glândula de Nassau, que é a marcação delas em árvore. É assim que elas criam as trilhas, um pouco parecido com as formigas. Aqui a gente tem um pouco sobre o mecanismo delas de localização. Em 1948, um cientista chamado Carl von Fritsch, ele escreveu um livro que é Die Tanze der Bienen, que seria, traduzindo para o português, né, ele é alemão, A Dança das Abelhas. E nesse livro que ele desenvolveu, foi basicamente a descoberta que ele fez que rendeu para ele mais para frente o Prêmio Nobel da Medicina em 73. Ele descobriu que as abelhas, elas conseguem se comunicar, as operárias, a direção e a distância da fonte de alimentos para as outras através de uma dança. Então, elas localizam, elas têm uma linguagem própria, fazem esse movimento, as outras veem, sabe por onde ir e aonde ir. E isso foi comprovado depois, recentemente. Eles fizeram isso com robôs, deu certo, conseguiram fazer as abelhas se localizar. E é uma descoberta bem interessante. Isso mostra só o quanto elas são insetos bem evoluídos, porque elas conseguem se comunicar de um jeito completamente bizarro. A gente não se comunica desse jeito, elas conseguem, basicamente. E tem o mito, né, das abelhas assassinas, que essa é uma outra história. No Brasil, eu não vou me recordar o ano, existiu um pesquisador formado na Exalc, agrônomo e geneticista. O nome dele é Warwick Carr. Ele trabalhava na faculdade na Unesp de Rio Claro, se eu não me engano. E ele criava abelhas africanas. E reza a lenda que foi por conta das abelhas dele que acabaram escapando e deu conta a abelha africanizada. A abelha africana, Apis mellifera da África, né, que é conhecida como africana, ela é extremamente mais voraz. Ela produz muito mais mel por ser extremamente mais voraz. Ela é mais rápida, persegue mais, é extremamente agressiva. Já a abelha Europa, ela é mais tranquila na dela, produz menos mel. E as duas acabaram se hibridizando e surgiu a abelha africanizada. E na época surgiu, né, o mito das abelhas assassinas. Aqui a gente vai falar um pouquinho, que é bem rápido, sobre algumas outras famílias, que não tem muito assim, o que falar, só mostrar a imagem. Queria até poder ensinar a classificar, mas fica difícil ensinar por slide. É bom você ter a peça e locomover no laboratório e tudo mais. Mas enfim, aqui são Formicide, que é as formigas, bem facinho, tranquilo classificar. Também tem toda aquela história que já foi explicado de caças, elas são bem interessantes. Escolhide também são um tipo de vespa. Lembrando que todas essas que eu vou mostrar são da subordem Apócrita, são as mais comuns. Escolhides é um tipo de vespa que pega flores, bem tranquilo também, tem vários tipos de coloração. Antofóride, que é a mangaba. Ela é um pouquinho mais delgadinha, assim, esse tipo de mamangava, mas é a mais comum. Antofóride. A mamangava são bem interessantes, pois são os agentes polinizadores do maracujá. Véspide, que são as vespas clássicas, são bonitas, bem perigosas.
Pompílidae, essas são outro tipo de vespas. Essa é a mata-cavalas, que tá com aranha, eu já presenciei uma vez. Em suma maioria das vezes, a véspide, a Pompílidae, ela consegue levar vantagem sobre a aranha. Tanto é que esses são insetos solitários. Em geral, elas vivem dentro do solo. Elas têm o buraquinho delas e vivem lá. São vespas, tem as menorzinhas, mas na maioria das vezes pompílides são grandes, insetos bonitos de se ver, mas bem perigosos. Cavalo do cão, mata-cavalo, é assim que o pessoal chama popularmente. O próximo. Opa, pulei algum? Não pulei. Crisídide. Essa aqui são vespinhas, são pequenas, mas elas são muito lindas. Desconfie de todo inseto que tem esse prefixo cris, que são insetos brilhantes. Você vai ver em besouros, em mosca. São insetos brilhantes, bonitos. Esse inseto, quando você coloca no estéreo e aproxima, nossa, e bate a luz, ela reflete esse brilho. São vespas muito bonitas mesmo. Mutílide, né? Que são as feiticeiras. Aqui apresentam asa, também tem a forma áptera. Geralmente vivem solitárias. Uma picada disso aqui, pelo que é relatado, dói muito. E aqui, para finalizar... Tirador de abelha! Quero mostrar um videozinho, não sei se vocês estão ouvindo o som, não, mas só para dar uma descontraída aqui, que eu acho engraçado esse vídeo. Olha pra cá, olha aqui. Se não tiver ouvindo o som, dá um toque aí no chat. Dá um alô pra galera. Vai, Liz, eu vou te ganhar esse trem agora. Galera, o trem aqui tá como nas crianças de Deus, hein? Rapaz, aí vai tentar fazer uma loucura aí com as abelhas. Usa a cavadeira aqui, ó. Cavadeira pra tu derrubar, que ele é grande. Isso aí tu não derruba na mão. Derruba ele com a cavadeira. Não derruba na mão, não. Pau do homem, derruba. Depois você me ajuda a tirar no cabelo. Pode? Pode, na hora. Olha a cavadeira aqui, ó. Pode. Aqui, ó, o meu boné. Bota o boné na cabeça. Ó, o chapéu. Põe assim, ó. Eu quero ver se ele entra. Assim, ó, peraí. Deixa eu força brutal, eu tô com a força brutal. Imagina aí, imagina. Eu filmei lá de perto. Olha aqui. Dá um alô. Fala que vai tirar a abelha. Alô, Berto, o animal selvagem, brutal, o animal brutal e o animal. Vai, tá bom. Pode agir com ação brutal? Vai. Pode. Vai, faz o caminhar. Aprende a não Leva a cavadeira, insetos. Leva a cavadeira. Que cavadeira ele é Vai brutal. machucar ela. Vai. Nossa, os abelhas estão pulando. Pega a cavadeira, cavadeira. Nossa Senhora. Nossa senhora. Vem pra cá. Vem pra cá, frente. Vem pra cá. Nossa. Peraí, vem cá. Pula na piscina, vai, pula na piscina. Tira. Me ajuda aí, galera. Dela aí. Me ajuda aí, galera. Dela aí. Nossa. Me ajuda aí. E é dessa maneira cômica que a gente acaba a nossa aula. Eu agradeço a todos pela presença. Desculpa aí se eu cometi algum equívoco, mas foi da hora e muito obrigado a todos. Compartilhem aí com o pessoal, com os outros ouvintes e, como diria o professor, parafrasear o professor de hidráulica de Jaboticabal, o professor Palaretti, deixem seu rastro. Obrigado, pessoal. Acabou.